Afinal de contas, é pecado ser rico? Você que tá procurando riqueza, trabalhando, guardando, investindo, você tá pecando pelo fato de você tá fazendo essas coisas? A ideia de pensar que ricos, eles não herdarão o reino dos céus, eles não serão salvos por Jesus, eles não irão para o céu, não é de hoje. Na realidade, durante toda a história, esses últimos 2000 anos, houveram muitos episódios a respeito disso. Isso vale a pena falar em outro vídeo, porque realmente tem muita coisa inusitada. Chegou momentos que a igreja não queria realmente aceitar pessoas ricas, para você ter noção, por conta do encontro que Jesus teve com um jovem rico. Essa história ela é tão marcante que você encontra nos 3 evangelhos sinóticos. As passagens estão aqui, mas basicamente lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 23 e 24, é interessante que quando eu falar dos textos aqui, você vá na sua Bíblia, abra, seja ela em aplicativo ou impressa, tanto faz, mas o mais importante é que você saiba manusear e estuda aqui, porque isso aqui é a sua espada, você precisa aprender a manusear isso aqui. Eu vou colocar o texto em tela, mas se você tem condições de abrir a Bíblia, vai lá rapidinho, pega que isso vai ser proveitoso para você. Em Mateus, no capítulo 19, no versículo 23 e 24, o jovem rico já se encontrou com Jesus, fez a pergunta de como é que ele pode herdar a vida eterna. Aí Jesus respondeu, e aqui Jesus fala o seguinte: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Veja como é complicado isso aqui. Então, se eu tô buscando riqueza aqui nessa terra, a riqueza financeira, eu vou estar pecando. Calma aí. Nós não devemos isolar versículos e desse versículo nós tiramos uma doutrina, um ensinamento. Porque isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai nascer heresias, vão nascer doutrinas falsas, doutrinas errôneas. A gente, para poder interpretar qualquer texto da Bíblia, nós precisamos fazer com que essa interpretação esteja coerente com toda a Bíblia. Eu até costumo ensinar o seguinte: eu peguei essa fita aqui para simbolizar o que eu tô querendo dizer. Quando a gente está lendo a Bíblia, se a gente começar a estudar a Bíblia, vamos supor que nós vamos partir deste ponto aqui. Você nesse momento está em Mateus 19. Você começa em Mateus 19, você vai começar a estudar toda a Bíblia. Você vai andar ela toda e você vai voltar para Mateus 19. E isso eu não estou falando da leitura, eu estou falando da interpretação. Se a sua interpretação ela tiver de acordo com toda a Escritura, ela tá ok. Mas se alguma coisa sair, não faz sentido. Porque se eu digo que é pecado um cristão ele ser rico ou um rico não vai para o reino dos céus, eu já estou dizendo também que Deus está fazendo acepção de pessoas. E nós sabemos que a acepção de pessoas é pecado e Deus também quer que todas as pessoas sejam salvas. Logo, alguma coisa está errada na interpretação de eu pegar esse texto aqui e dizer: os ricos não herdarão o reino dos céus. Nós não vamos aceitar ricos na igreja. Não é bem isso que Jesus está falando aqui. Perceba como foi que o jovem rico chegou para Jesus. No versículo 16 aqui em Mateus, ainda que está aberto, ele diz: mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? O jovem, ele quer ser salvo. E ele vai até Jesus. Ele foi certinho, ele foi no mestre. Jesus vai dizer: então, você tem que guardar os ensinamentos, obedeça os ensinamentos. Aí Jesus vai dar alguns exemplos. E ele vai dizer: eu já faço tudo isso. Porém, Jesus vai tratar ele de forma íntima. Jesus vai no íntimo dele. Ele vai dizer no versículo 21: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Será que o problema do jovem realmente era o dinheiro? Jesus já tinha ensinado a respeito disso aqui. Vá para Mateus 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora eu quero te convidar lá para Marcos. Marcos, ele vai acrescentar uma palavrinha que vai ajudar muito na nossa interpretação a respeito do jovem rico. Marcos capítulo 10, no versículo 21, ele diz o seguinte: Jesus olhou para ele, para o jovem que fez a pergunta, e o amou. Jesus olha para o jovem e o ama. O amou. Jesus, ele foi tratar o íntimo do jovem. O jovem, ele era rico, mas o problema dele não era a riqueza, porque Jesus já tinha ensinado. O problema do jovem, possivelmente, era porque ele amava
o dinheiro. Ele servia ao dinheiro. Tem que ser o inverso. O dinheiro ele tem que servir a você. Você tem que ser o senhor do dinheiro. Porque como consequência, se Jesus for ser o senhor, o seu dinheiro vai servir a Jesus e de todas as formas possíveis. Por isso que Jesus aqui ele já faz uma aplicação clara. Venda tudo que você tem e dê aos pobres. Será que ele ajudava os pobres? Não sabemos, não temos muito como saber, mas aqui, baseado nas escrituras, nós podemos tirar isso. E realmente, o jovem talvez ele amava a riqueza, ele não ajudava e o problema dele estava aí. Jesus foi no íntimo, direto no problema e diz qual é o problema. E aqui o problema do jovem era que talvez ele amava as riquezas dele. Tanto que, o que foi que aconteceu? Quando Jesus falou isso aqui, o jovem foi embora triste. Ele não precisou falar mais nada, tipo, é minha riqueza, não, eu quero meu dinheiro, vou embora. A vida eterna não importa tanto assim. É quase isso que ele falou. Vamos lá para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo aqui, ele instrui bastante Timóteo a respeito de dinheiro, porque na verdade Timóteo ele precisava saber disso aqui para poder instruir a igreja. Existe um contexto lógico aqui. Paulo ele vai estar falando de pessoas que vão ensinar heresias, pessoas que vão ensinar falsas doutrinas e vão querer ganhar dinheiro com isso aí, principalmente também com o evangelho, querer ganhar dinheiro com isso. Isso aqui também é assunto de outro vídeo que eu posso fazer. Mas no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 10, Paulo diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. O começo aqui é o que eu quero destacar para você. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Talvez esse era o problema do jovem rico. Ele amava o dinheiro dele e, como consequência, ele servia ao dinheiro. O dinheiro ele é importante até mesmo para o evangelho. Se você não sabia, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele precisava de dinheiro. Nem sempre Jesus ia pegar pão e peixinhos e iria multiplicar. Isso aqui também é assunto para outro vídeo. Mas pessoas ajudavam Jesus com suas finanças, com dinheiro. Lucas, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3, ele vai destacar que as mulheres ajudavam Jesus financeiramente. Enquanto os homens iriam pregar o evangelho assim, mundo afora, as mulheres elas ficavam no backstage ajudando Jesus financeiramente, porque precisava pagar as coisas, né? Precisavam comer. Aí versículo 1 diz assim, ó: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Maria, chamada Madalena, a quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Perceba comigo, principalmente Joana, que era a mulher do administrador da casa de Herodes. Você acha que ela era pobre? Claro que não. Lógico, dá um vídeo só falando a respeito disso aqui, mas percebam que até mesmo Jesus, em seu ministério aqui na terra, enquanto ele estava aqui ensinando, ele precisava de dinheiro. Então, o problema não é o dinheiro. O problema não é você buscar riqueza. O problema é pelo motivo que você vai buscar riqueza. É o que você vai fazer com o dinheiro. Se com o seu dinheiro você está buscando uma melhor vida para sua família, você vai investir no evangelho para você poder ofertar melhor, para você poder ajudar pessoas, para que você possa ajudar com que outras pessoas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus ou do seu evangelho verdadeiro. Existem muitos evangelhos por aí. Se você vai usar seu dinheiro para isso, ok, é maravilhoso. O seu dinheiro vai ser muito bem-vindo. É só você ir no Atos, você vai ver quantas pessoas ajudaram. A igreja em Filipenses ajudou muito Paulo. Essas mulheres aqui ajudavam Jesus. O dinheiro é importante, porém, toma cuidado. Se você amar o dinheiro, se você for avarento, se você estiver buscando por cobiça, aí infelizmente você vai acabar chegando na mesma situação que o jovem rico. Como você chegou até aqui, eu te indico esse vídeo aqui. Ele vai ser um complemento direto desse aqui. O assunto é bem similar e vai ser interessante você saber a respeito desse conteúdo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui eu vou falar muito sobre o evangelho puro e simples que você encontra na Bíblia, finanças e outras dicas relacionadas a isso aí. Tchau, valeu por tudo e fica na paz.